Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2024, 33ª rodada. Começou nesta sexta-feira, dia 8 de novembro de 2024, com 2 jogos. O primeiro jogo, o Internacional venceu o Fluminense por 2-0, aonde tivemos ali uma diferença, né, em relação ao futebol jogado. O Internacional, futebol competitivo, para cima, brigando na parte de cima da tabela, e o Fluminense naquele futebol cansadinho, com um treinador ultrapassado, como outros aí, que a gente tem o Tite, dentre outros aí, que já não consegue mais fazer girar os seus times. E o Inter se fez, o time gaúcho se fez mandante. E o outro jogo é um jogo aqui em tela, né, que está aqui na descrição do vídeo. Palmeiras e Grêmio. Encontro, duelo de times campeões de Libertadores, campeões brasileiros, que quando ia se enfrentar em qualquer lugar, sempre foi muito parelho. Mas de uns tempos para cá, as coisas vêm mudando, né? E aí, isso tá começando a me preocupar, porque já vem se falando ao longo de algum tempo de o Brasil se tornar uma Espanha, se tornar uma Inglaterra, se tornar um país europeu. E o que eu quero dizer isso? Na Europa, em qualquer país, você vai ter 3, 4 times que vão disputar o título no máximo. O campeonato tem 20 times, mas 3 ou 4 que vão disputar. O título vai ficar sempre entre esses 3 e 4. E aqui no Brasil, a gente nunca imaginou isso. Mas, cara, tá tendo algumas coisas. E aí, eu vou tentar me explicar rápido para começar a falar do jogo. Há um tempo atrás, existia time grande, médio e pequeno, né? Aí foram mudando de vocabulário. Não, o time não é pequeno. Aí começaram. Time com menor investimento, time com maior investimento, time com investimento médio. E aí se colocaram nesse ponto de investimento. E aí a gente está começando a ver que esse investimento está fazendo uma diferença muito grande. E aí a gente está começando a perceber que times de massa, times grandes, não conseguem mais brigar de igual com alguns outros times grandes. Por quê? Porque agora é uma briga de maior investimento com menor investimento. E isso pode sim causar uma certa como é que eu vou usar a palavra? Eu ia falar uma palavra aqui, europeia, europetizar, alguma coisa assim, vai acabar ficando parecido com os países europeus do futebol brasileiro. Você tendo sempre alguns times gerando os títulos. E aí você pega a Libertadores, que é um outro campeonato, você teve de 2019 para cá 2 Flamengo, 2 Palmeiras, 1 Fluminense, e agora teremos o Botafogo Galo. Ou seja, 2 times, 3 em 19, 20, 21, 22, 23, 24. Em 6 anos, 4 times brasileiros. 2 vezes Palmeiras, 2 vezes Flamengo, 1 vez Fluminense e agora Botafogo ou Atlético Mineiro. E aí você pega o Campeonato Brasileiro,
Tu vai ver o Flamengo ganhando o Campeonato Brasileiro, Palmeiras ganhando, o Atlético Mineiro ganhando, e agora parece que está indo para o lado do Botafogo. Mas você pega Flamengo, Palmeiras, de novo, né? Ali, cada um venceu 2 vezes, se não estiver enganado. Aí teve o Atlético Mineiro ali no meio. E agora a tendência é ter o Botafogo. Também não tem muito time. Então isso realmente está começando a preocupar. E aí a gente vai para o jogo. Palmeiras 1, Grêmio 0. Placar mentiraço. Uma das maiores mentiras do Campeonato Brasileiro de 2024 foi esse 1-0 Palmeiras. Ah, você não foi o jogo porque foi injusto o resultado para o Palmeiras? Sim, foi. Era para ter sido uns 7-8. E aí essa diferença monstruosa é que me preocupa. A gente não está falando, com todo respeito, sem menosprezar ninguém, um time que subiu da Série B para a Série A agora. Mas nem assim. Porque o Vitória está fazendo o segundo turno louvável. Tem o Atlético Goianiense mal, Juventude ali derrapando. Mas o que me chama atenção não é perder. O que chama atenção é que um tempo atrás era inadmissível um time do tamanho do Grêmio, um time do tamanho do Palmeiras, do tamanho do Flamengo, do tamanho do Corinthians, do tamanho do São Paulo, do tamanho do Vasco, se diminuir tanto em relação a um outro time. Isso está começando a preocupar. E isso aconteceu nesse Palmeiras 1-0 em cima do Grêmio. Então, sobre esse jogo que a gente vai falar rapidamente, então eu peço a você, meu amigo torcedor palmeirense, que venceu o jogo, precisava vencer para manter a esperança aí, né? De título, não está fácil, mas para manter a esperança. Eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá de seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não para falar de política e nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode dar através do clube de membro do canal Resenha com uma galera aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração que seu frango está ao lado de compartilhar, beleza? Então isso vai tanto para a torcida do Palmeiras quanto a do Grêmio, que está muito chateada, muito triste e muito preocupada. Igualmente a torcida do Fluminense, que perdeu para o Internacional. E pior, para o Grêmio, pior, é que seu arquirrival Internacional, pô, bicho, está aí há 13, 14 jogos de invencibilidade. Passou pela mesma situação do Grêmio, a tragédia do Rio Grande do Sul. Está uma diferença monstruosa de pontuação. O Internacional está aqui com 59 pontos. O Grêmio está com 20 pontos a menos que o Internacional. O Internacional tem 16 vitórias. 16 vitórias? O Internacional tem 16 vitórias e 11 empates. 6 derrotas. O Grêmio tem 16 derrotas. 16 derrotas. 10 derrotas a mais. Cara, uma discrepância. É uma discrepância. E a gente vai falar sobre isso. Então vamos aqui falar logo sobre o jogo. Bom, vamos aqui pela classificação. Com essa vitória, o Palmeiras chega a 64 pontos. Fica a 3 pontos do Palmeiras. Só que o Palmeiras fica a 3 pontos do Botafogo. O Palmeiras está a 64 pontos, 3 pontos do Botafogo. Só que o Botafogo ainda vai jogar. E vai jogar, se eu não estiver enganado, contra o Criciúma. O Criciúma é um time muito competitivo. Contra o Criciúma, deixa eu até dar uma olhada aqui, só para mim não falar besteira. Contra o Cuiabá, desculpa, que o Criciúma já tinha jogado, contra o Criciúma tinha empatado. Contra o Cuiabá. A tendência é que o Botafogo ganhe e goleie o Cuiabá. Essa é a tendência. Então vai voltar a abrir a 6. Mas o Palmeiras está ali, 64 pontos, esperando que saia um tropeço do Botafogo. O Botafogo tem 2 jogos complicados. Um com o Palmeiras e um contra o Internacional. Então, dá ali para o Palmeiras ainda sonhar, se eu não estiver enganado. Botafogo tem isso. Botafogo tem o Atlético Mineiro ainda, tem o Vitória, mas tem o próprio Palmeiras e ainda tem o Internacional.
Ainda tem Internacional 4 de dezembro. Ou seja, tem um São Paulo em casa. Ou seja, Atlético Mineiro não, desculpa. Tem Atlético Mineiro sim. Tem Atlético Mineiro na final, mas tem Atlético Mineiro antes. Então, cara, você olha para a tabela, para a classificação, ainda dá. Mas não pode perder, né? Porque se perder, aí complica de vez. Então, o Palmeiras tem 64 pontos, o Fortaleza vai jogar, pode chegar a 63. O Internacional já jogou, o Flamengo pode jogar, pode chegar ali a 61. O Palmeiras se mantém na segunda colocação e com chance, quem sabe, secando o Botafogo. Eu acho muito difícil. Eu acho que nem adianta muito ligar o secador à torcida do Palmeiras. O Palmeiras na próxima rodada enfrenta o Bahia fora de casa, jogo complicado, apesar do Bahia não vir bem. Tá? Já estou pensando em fazer uma troca entre Renato Gaúcho e Rogério Ceni, né? Um vai para o Grêmio e o outro para o Bahia. Então vamos lá. E o Grêmio? O Grêmio está aqui na 11ª colocação com 39 pontos. O Vitória joga, pode passar. Corinthians, apesar de jogar acho que Vitória em Corinthians, se não estiver enganado. Exatamente. Jogar Vitória em Corinthians. Vamos lá. Vitória e Corinthians. Se der empate, o Vitória chega a 39 pontos. Fica ali com tudo muito parecido, só que o saldo de gols inferior não passa o Grêmio. Se o Corinthians empatar, também não passa o Grêmio, porque tem vitórias a menos. O Fluminense já perdeu, o Criciúma, ou seja, o Grêmio pode ser ultrapassado por Vitória ou Corinthians. E aí caiu uma posição. Mas o problema não é esse. O problema é ficar próximo à zona de rebaixamento. Esse é o problema. Porque a zona de rebaixamento hoje abre com o Atlético Paranaense com 34 pontos. 4 pontos de diferença para o Grêmio apenas. Né? 4 pontos não, 5 pontos de diferença para o Grêmio. Só que o Atlético Paranaense tem 2 jogos a menos. Ou seja, vamos lá que seja 35. 4 pontos a menos. O Grêmio está correndo risco, sim. E na próxima partida, o Grêmio joga contra o Juventude em casa. Confronto direto? Confronto de times que estão brigando contra o rebaixamento. Aí vamos aqui pro jogo. Cara, acho que não tem muita coisa a falar do jogo, cara. Se você não viu o jogo e tá esperando aqui para mim falar desse jogo, eu vou te dar 2 números. O Palmeiras chutou 33, 34, 35 vezes. 14 em direção ao gol. Chutou de 14 a 15 vezes em direção ao gol. Dessas 14 a 15 vezes em direção ao gol, o goleiro do Grêmio fez pelo menos umas 10 defesaças. O Grêmio deu 6 chutes, nenhum em direção ao gol. Nenhum em direção ao gol. Ou seja, o Palmeiras deu 35 chutes mais ou menos, 15 em direção ao gol e 10 defesaços do goleiro do Grêmio. E o Grêmio deu 6 chutes, nenhum em direção ao gol. Eu acho que eu não preciso. Tem outro número aqui. O mínimo de posse de bola é 80%. O Grêmio ficou abaixo de 70%. Não jogou. Correu atrás do Palmeiras o tempo inteiro para tentar se defender. E o pior é o treinador do Grêmio falar: a gente não podia atacar o Palmeiras, era perigoso a gente ir para cima do Palmeiras. Irmão, se fala isso antigamente, puta, ia dar merda. Como é que um time do tamanho do Grêmio não pode atacar o Palmeiras? Modernidade, né? Também que o Palmeiras também não acertou tanto passe, mas chegou próximo aos 80%. Escanteios, 14 escanteios para o Palmeiras. Cara, o jogo teve um time dando 35 chutes, 15 em direção ao gol, o goleiro adversário fazendo 10 defesaços, um time que não deu um chute em direção ao gol, um time que errou abaixo de 70%. Teve jogo. Teve uma ou outra espetada ali com o Soteldo, uma coisinha assim.
Renato Gaúcho também não ajudou, fez algumas substituições erradas. Então, irmão, não tem o que falar do jogo. A gente só não vai falar que foi um massacre, porque só saiu um gol, cara. Mas só saiu um gol porque o goleiro tava largo, parceiro. Mas eu vou te falar. Aquela porrada que o Grêmio tomou aqui no Rio de Janeiro do Flamengo, na Libertadores de 2019, vocês estão lembrados? Aquela porrada que o Grêmio tomou aqui. Olha, o Grêmio tem que lamber os beiços, que era para ter tomado uma porrada muito maior do que aquela. Mas muito maior do que aquela. Ó, uns 7, 8 estaria na marca se não é o goleiro do Grêmio. E é isso que me preocupa. A diferença. Parece que estão jogando esporte diferente. Como Internacional e Fluminense parece que estavam jogando esporte diferente. Como Botafogo e Vasco parece que estavam jogando esporte diferente. Palmeiras e Grêmio parece que estavam jogando esporte diferente. Essa diferença entre times grandes é que está me assustando um pouco. Mas é a modernidade. São os dias atuais. Então, cara, tá aí um massacre que só não pode ser carimbado com massacre porque foi apenas 1-0, mas um placar mentiroso, que era para ser para mais de 5, no mínimo. Então tá aí a minha análise. Torcedor gremista, tá feia a coisa. Eu acho que o pior que perder pro gremista é ter que escutar o treinador falar que não dava para ir para cima do Palmeiras. Eu acho que o pior é isso. O pior é você escutar isso. Teve aqui no Rio o Abel Braga, quando foi treinador do Flamengo, uma vez ele falou num jogo contra o Internacional que perder para o Internacional no Beira-Rio era normal. Pô, irmão, o mundo caiu na cabeça dele. A torcida do Flamengo ficou louca com essa declaração dele. Porra, e aí o Renato Gaúcho me fala, não dá pra gente ir pra cima, era perigoso. Pô, perigoso atacar. A gente queria um pontinho. Cara, é difícil. Eu entendo a matemática de um pontinho fora de casa. Eu entendo o Renato admitir que o time do Grêmio é inferior do Palmeiras. Mas, cara, eu sou do tempo que time grande contra time grande, os dois tinham que bater de frente. Time grande contra time pequeno jogava todo atrás por uma bolinha e o grande só porrando, só indo pra cima. Hoje, o time grande joga como o time pequeno de um tempinho atrás. Que era vergonhoso o time grande fazer isso, mas as coisas mudaram. Bom, complicado. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!